Olha só que interessante. Diz assim, ó. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Você vê que tem gente que só acorda na fome, só acorda na cama de uma UTI, só acorda quando o marido arruma um amante, só acorda quando o problema aparentemente não tem mais jeito. Você vê por que existe impossíveis na igreja? Porque ser humano só aprende quando é impossível. Quando o médico diz assim, ó, morre em casa. Aí a pessoa vem aqui na igreja. Quando o marido fala assim, ó, você desculpa, mas eu já tenho outras. Você para mim nada é a mesma coisa. Aí essa esposa vem para a igreja. Mas enquanto ela era feliz com ele, feliz, uma felicidade temporária, ela nunca creu no Senhor Jesus. Esse rapaz aqui, ele tinha tudo perto do pai, tudo que você possa imaginar. Mas ele achou que esse tudo era o suficiente. Então ele disse, ô pai, me dá aqui minha parte, que agora eu quero viver sozinho. Eu não quero mais o senhor não. Cheio de regras, disciplina, não posso sair, não posso fazer nada. Eu não quero mais viver essa vida controlada não. Não é assim o jovem de hoje? Não foi assim que você talvez criou seu filho, sem regras? Ele sai a hora que ele quer, ele tem 14 anos, mas a hora que ele quer ele sai, como se ele mandasse no nariz dele. É por isso que hoje de repente você é avó, e você não tem nem nora, nem genro, mas é avó. Por conta dessa liberdade. Olha só como as pessoas na igreja confundem liberdade com libertinagem. Isso aqui, ó. Aí ele falou assim, ó, me dá o que é meu que eu vou embora. E foi. E diz o texto que ele gastou tudo. Ele perdeu tudo. E aí, lá na lama, quando ele desejou comer comida de porcos, porque estava morrendo de fome, aí ele olhou para os porcos e pensou assim, caramba, até os porcos têm o que comer. E eu já fui filho, eu não tenho nem o que comer. Aí diz aqui que ele caiu em si, ele acordou na igreja, acordou. Ele despertou na igreja. Ele entendeu que não basta só ter sido curado do câncer. Não basta só estar na igreja recebendo milagres. Não basta estar aqui porque é o bispo, porque é o pastor. Não basta estar aqui porque eu gosto de estar aqui. Não basta estar aqui porque hoje eu não tenho mais depressão. Não basta estar aqui porque hoje o problema foi resolvido. Hoje eu moro em casa própria. Hoje eu não sou mais doente. Hoje eu durmo bem. Isso são migalhas comparado ao fato de eu estar junto com o meu pai. Esse rapaz caiu em si, acordou, despertou e disse, quantos trabalhadores, em outras palavras, é você que está aqui antigo, que pensa assim, ó, como é que pode, fulano acabou de chegar na igreja, já está vencendo. Eles são trabalhadores do seu pai. Você era para ser filho, era para você estar lá na frente, mas porque você quis viver a sua vida como você quis, veio gente nova na igreja e tomou o teu lugar. Hoje ela come bem, ela mora bem, ela vive bem, e você que é antigo, você ficou para trás, porque você pegou o que é seu, quis viver do seu jeito. Lembra quando Deus te pediu um sacrifício, que você disse assim, não é meu, isso aqui é meu, isso aqui eu não vou dar. Aquele dia você se afastou de Deus. Hoje você é um filho pródigo dentro da igreja. Lembra quando Deus falou assim, ó, nega esse pecado aqui, ó. Você disse, eu não vou negar, eu prefiro ele. Aquele dia você se tornou um filho afastado. É por isso que você geme dentro da igreja. Eu queria fazer uma oração. Porque se você não cair em si, você vai ficar aqui um tempão até sair da igreja. E Deus não vai fazer questão. E Deus não faz questão nenhuma em eu estar aqui perdido ou perdido lá fora. Perdido aqui dentro e perdido lá fora dá na mesma. Na morte, o inferno espera. Não tem salvação. Eu queria fazer uma oração. Você que queria cair em si. Você tem noção do que eu estou falando? Você vê afastado da igreja, a gente tem milhares. Mas será que o número de afastados de Deus dentro da igreja não é muito maior? Será que não é muito maior? Como é que você está com Deus, hein? Você veio hoje pensando no quê? Eu vou rapidinho na igreja porque eu tenho um monte de coisa para resolver. Você vê como você está afastado? Você vê como é que você está longe? Você vê como isso aqui para você não é tão importante quanto deveria ser? Eu queria fazer uma oração.
Se você se sente afastado de Deus dentro da igreja, eu vou convidar você para vir aqui na frente. Assim que a gente fechar o olho, é com você que Deus está falando. Eu não sei a sua vida, mas você sabe. Não seja hipócrita e nem finja para ninguém, porque Deus conhece o seu interior. Feche os seus olhos. O pastor, eu preciso. Eu me sinto longe. A minha oração parece tão fria. Eu, quando busco a Deus, parece que eu estou falando com nada. Eu me sinto longe, não é questão nem de sentir, mas eu percebo que eu estou longe. A minha vida prova isso. Há muito tempo que eu não venço. Um dia eu neguei para Deus o que Ele me pediu. E ali eu acabei me afastando dEle. Se você precisa dessa oração, encoste aqui no altar. O Espírito Santo tem misericórdia. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Essas pessoas estão aqui agora na tua presença, porque elas têm consciência, meu Pai, que um dia uma atitude mudou completamente a vida delas contigo. A mesma coisa quando uma mulher perde um marido com morte, muda completamente a família dela. Assim como a mãe perde um filho num acidente, nas drogas, na rua, e a mãe tem que enterrar o filho, a vida dela não é mais a mesma, nunca mais. Porque aquele acontecimento mudou para sempre a história dela. Ela sempre vai carregar aquele momento. Talvez o dia que o teu povo ajuntou as trouxas e foi querer viver sozinho sem ti, com aquilo que o Senhor mesmo deu, porque chegaram aqui e não tinham nada. Aquele filho não tinha nada, foi tudo o pai que deu. E um dia ele se achou no direito de viver sem o Senhor, meu Pai. Mas aí veio as lutas, vieram as tribulações, e aquele rapaz usou tudo que tinha. Mas um dia acabou, meu Deus. E caindo em si, morrendo de fome, ele diz: como é que eu pude chegar a esse ponto? Meu Pai, como é que a gente pode chegar ao ponto que chegamos? Como é que a gente chega a ponto de cometer tais falhas contigo? Depois de ter aprendido a tua palavra, como é que podemos cometer tais falhas, meu Deus? Como é que podemos aceitar sermos relaxados conhecendo a tua palavra? Como é que a gente pode aceitar falar, viver, aceitar algumas coisas depois de ter conhecido tão grande salvação? Oh, meu Deus, quando aquele filho resolveu voltar, diz o texto que aquele pai, com muita alegria, o recebeu em seus braços. Vem agora, meu Deus, receba a nossa vida em seus braços. O Senhor disse: tornai-vos para mim. Eis-nos aqui, meu Pai, queremos nos tornar para ti, como o Senhor merece que nos tornemos. Nós queremos te servir como o Senhor merece ser servido, não da nossa maneira. Nós não queremos inventar um novo Deus para nós. Israel construiu um bezerro para chamar de Deus. Quantos aqui tomaram as suas riquezas, o marido que o Senhor deu, a mulher, os filhos, e hoje tomam como deuses sobre a terra? Tem pessoas que dizem: se eu perder meu filho, eu perco tudo. Se eu perder meu casamento, eu perco a minha vida. Porque fizeram do que tem um Deus para si. Como o povo de Israel, desprezaram o Senhor. Ó Espírito Santo, a gente quer que o Senhor seja o único Deus, o único Senhor de nossas vidas. Vem agora, meu Deus, limpa a nossa alma, limpa o nosso ser, limpa a nossa mente, limpa os nossos olhos, limpa a nossa boca, o nosso falar, limpa, meu Deus, e nos faça novas criaturas. Que a gente hoje possa cair em si do que nós somos. Que a gente pare de ficar se perguntando: por que a minha vida não muda? A minha vida nunca vai mudar se eu não mudar. Nunca. Nos ajude a entender, meu Deus, a tua palavra.
nos faça entender o teu preceito, os teus mandamentos. Não diga mais nada, minha amiga. Aceita a gente, meu Pai. Eu sei que a gente já cometeu tantas falhas. Eu sei que não somos dignos de ter o Senhor. Mas o Senhor nos amou assim mesmo. O Senhor disse, vinde como estás, e a gente está aqui. Do jeito que a gente veio, do jeito que nós estamos. Faça a tua obra, o teu trabalho em nós, meu Pai. Que essas pessoas hoje aqui na frente, tome consciência. Que elas precisam ser para ti o que diz a tua palavra. Eu estou entregando todas elas nas suas mãos. Honra o teu povo, meu Deus. Minha amiga, seja limpa do teu pecado. Seja lavada dos seus erros. Seja aquecida da sua frieza. Acende, meu Pai, o teu poder em nós. Ah, minha amiga, receba o fogo de Deus aqui na frente. E seja aquecido pelo Espírito Santo. Seja renovado. Seja preparado para receber a semente. Que o seu coração, ele seja preparado para receber a semente que é a palavra de Deus. E uma vez caindo em boa terra, ela vai dar muito fruto. Muito fruto. Meu Deus, nós entregamos tudo nas suas mãos. E você aqui na frente seja diferente. Sejam livres e abençoados. Você pode voltar ao seu lugar pedindo a Deus. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o teu primeiro amor. Teu primeiro amor. Com a mão no seu coração, peça assim: acende a chama, ó Pai, peça a Ele. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Que uma vez brilhou. Cante assim: vem limpar. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Graças a Deus. Respire fundo, minha amiga. Espírito Santo, fala conosco. A gente precisa tanto te ouvir, meu Pai. A gente não tem ninguém favorável nessa terra, só temos a tua voz. Então nos ajude a estar em sintonia contigo. É o que te pedimos em nome de Jesus. E os que creem digam amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Podem sentar, pessoal, por gentileza. Graças a Deus. Ele diz assim, ó: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Tem gente que ela acredita que ela consiga ser na igreja mais ou menos. Todos os mais ou menos são piores do que o menos. Era melhor você ser menos. Era melhor você ser frio e não entender nada do que entender e não fazer. É abominável a Deus eu conhecer a verdade e viver na hipocrisia. E viver no sentimentalismo. E viver com o coração cheio de emoção. A senhora me disse assim no WhatsApp: pastor, eu não vou poder ir quarta-feira, porque teve um problema na casa do meu filho, e eu vou ter que ir lá resolver. E eu disse: senhora, um dia disseram a Jesus, disseram para as pessoas: olha, eis que a ceifa é chegada. E disseram assim: eu não vou poder ir, porque eu tenho que resolver os meus negócios. Eu vou ter que voltar para a minha empresa para trabalhar. Eu vou ter que ver a minha família. Jesus disse: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. As pessoas insistem em querer resolver problemas que não é da conta dela. Não é problema dela.
Por que tem muito familiar seu que não se converte? Porque você trata ele como criança. Você quer poupar ele do mal. E quem te faz chegar a Deus é o mal. Você jamais teria vindo ao Universal se você não tivesse um dia estado em uma cama de hospital. Nunca você teria entrado aqui. Mas porque um dia você conheceu a morte de perto, ali o Espírito Santo te deu uma oportunidade. É por isso que nós estamos aqui. Se nós não tivéssemos conhecido o mal, jamais teríamos tido um encontro com Deus. Mas você sempre querendo poupar os seus. É por isso que eles não se convertem. É porque não há confiança. Você não os entrega na mão de Deus. Por isso não mudam. Isso é porque nós somos exemplo para vocês. Hein? Se tem uma coisa que nós não fazemos é estressar com nada. Apenas fazemos o nosso trabalho no altar. Se Deus não nos honrar no altar, então não há como Ele nos honrar. Não há outra possibilidade. A gente só tem plano A. O pastor nunca tem plano B. A Universal não tem plano B. Só temos plano A. Se Deus não nos honrar, a gente está perdido. E não tem honrado em 38 anos? Qual foi a vez que nos deixou na mão? Por que você não segue isso? Atendi uma senhora crente que frequenta uma denominação que vive de estupidez, é roupa, é cabelo, enfim, etc, etc. Coisas fúteis que não tem nada a ver com a fé. Ensinam de tudo, menos o que precisa, o que presta em ser ensinado. Ela teve um derrame. Ela disse que viu uma coisa escura, um vulto, um demônio. Aquilo se aproximou dela e ela teve um derrame. Está na cama, paralisada. Me mandou mensagem, falou: pastor, ora por mim. Você sabe o que ela me disse? Ela disse assim, ó, ora por mim, porque eu estou assim trevada. Mas graças a Deus, Deus me deu livramento. Olha o que eu quero que você entenda. Tem gente crendo num Deus morto, mas tem bons olhos dele. E você segue um Deus vivo e às vezes diz, como é que pode Deus não me honrar? Pô, estou na igreja e minha vida não muda. Você não muda. E tem gente lá fora crendo em pedaço de pau e não abandona ele. Tem evangélico vivendo uma fé estúpida, mas nem na cama de uma UTI ela não blasfema do seu Deus. Mesmo talvez ele nem estando lá. Mesmo sendo morto, mesmo crendo num pedaço de pau, não blasfema. A pessoa se mantém na fé. Como pode? Acreditar em um Deus que tem corpo de pedra, mas é frio. E nós que sentimos o calor de um Deus que não tem corpo. E a gente duvida dele. Como é que pode? Aí a pessoa diz, minha vida não muda. Não, não existe isso. Todos que estão na igreja há 1 ano é o suficiente para a tua vida ser outra. Não é outra, você não muda. A sua mente não evoluiu. Está na hora, pessoal. Está na hora da gente crescer. Está na hora da gente subir com Deus. Porque quem não sobe, desce. Tem gente aqui que não está subindo, porque você está descendo. E vai chegar onde? Vai parar onde? Todos vão vir aqui agora pegar um cálice desse e nós vamos determinar que isso aqui seja o cálice da purificação. Se purifique, se lave. Abandone os seus deuses. O pastor, meu marido para mim é tudo. Não, ele não é nada se ele for tudo. Um dia você fica sem ele, porque o diabo vai ter acesso a ele. Mas se você disser, o meu Deus é tudo, tudo que você tem está bem guardado. Está sob as asas do Altíssimo. Nada toca, não tem demônio que toque, não tem. Eu queria fazer uma oração. A quem deu a mim, para que eu possa lhe retribuir? O que você hoje faria pela sua salvação? Se você morresse hoje, seria para onde? Se nós morrêssemos agora, o que adiantaria guardar o que você tem aí? Se não valeria para nada. Lava-nos, meu Deus. Lava-nos com a tua presença. A gente sabe que a nossa sujeira não pode ser vista. Para os homens somos limpos. Quem nos viu hoje saindo de casa todo arrumado,
diz assim: poxa vida, cheiroso, bem arrumado, cabelo feito. Mas nós não queremos estar ao contrário para ti. O Senhor vê o que ninguém vê. Limpa-nos, meu Pai, livra-nos. E que a tua palavra possa abrir o nosso entendimento. É o que nós te pedimos e entregamos tudo nas suas mãos, em nome de Jesus. E quem crê, diga assim seja. Graças a Deus. Sejam limpos em nome de Jesus. Podem se sentar, por favor. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 25, por favor. Você sabe que existem 3 tipos de fé. Desculpa, fé é única. Existem 3 níveis de fé. A fé ela tem 3 níveis: o básico, o intermediário e o avançado. Você vê que tem gente que não sai do básico. Atendi uma senhora ontem que disse assim: não, de vez em quando eu venho aqui na igreja. Ué, a senhora está achando que isso aqui é o quê? Ué, não estou entendendo a senhora. Quando a senhora precisa quando a senhora tem algum problema de saúde, a senhora vai no médico? Vou. Quando a senhora precisa de um remédio, a senhora corre na farmácia? Corro. É o que a senhora está fazendo da igreja. A igreja para a senhora vale só isso. Deus para a senhora é só uma muleta, que quando a perna não está boa, a senhora bota ela do lado. E cada um tem o que merece. Se você acredita que Deus é só isso, o máximo que Ele pode te ajudar é com a cesta básica. É pagar umas continhas de luz barata. É você ter um relacionamento que o seu marido é com você sábado, domingo, mas na semana ele tem outra. O máximo que você vai conseguir é isso. Porque Deus não age. Deus não consegue agir. Ele não tem liberdade. Uma fé básica diz que tudo que Deus me dá, 10% é dele. Isso é básico, isso é o mínimo que eu posso entender. É uma coisa tão pequena, você vê, é uma coisa tão simples eu entender, que se eu quero ser feliz com a minha mulher para sempre, eu preciso ser fiel. Porque se um dia eu deixar de ser fiel, eu arrumei um problema para mim. E eu sei que ela não vai admitir estar mais ao meu lado. Aí eu joguei fora a minha salvação e o meu casamento. Quando você toca no dízimo, você está jogando fora tudo que você ganhou. Os 100% agora estão em poder do devorador. É ele que manda. Aí vai um pouco para o remédio, um pouco para o carro que vive quebrando, um pouco para os prejuízos que na empresa acontecem, um pouco para o familiar que cai doente, um pouco para coisas ruins. Aí você diz: poxa, pastor, faz uma oração porque está dando tudo errado. É a pessoa que não acorda que o básico é fidelidade, é o básico. Eu queria só fazer breve aqui, bem rápido, uma introdução para a gente entrar aqui porque vai ser rápida a leitura, é mais um entendimento. Olha só, ontem eu estava meditando nisso e eu queria só passar isso aqui para você. Olha só, por que as pessoas erram? Não está na Bíblia não, é só um entendimento para vocês. Por que as pessoas erram tanto mesmo na igreja? Por que nós erramos tanto na igreja? Lá fora eu podia falar: Deus, eu era cego. Lembra aquele cego que foi curado? Ele disse: eu era cego, mas agora eu vejo. Pô, eu não sou mais cego, eu enxergo agora. Eu sei que aquilo ali não é bom para mim. Eu sei que falar da vida dos outros é do diabo. Eu sei que guardar mágoa é do diabo, que é um espírito. Então para que eu vou guardar? Eu já sei a verdade. Eu estou na igreja e estou querendo namorar com quem é podre lá fora, eu vou gemer. Porque o diabo vai ter prazer de me pisar, sabendo que eu sou da fé. Ele vai ter prazer. Então, peraí, antigamente eu era cego, agora eu não sou mais. Agora eu enxergo e muito bem. Eu enxergo com a cabeça, eu enxergo com discernimento, eu enxergo com inteligência. Hoje eu sei quem é Jesus. Não preciso mais ser cego, diferente do que éramos no passado, mesmo dentro da religião. Se tem uma coisa que é completamente cego, é a religião. Até a macumba enxerga mais do que a religião. Se tem uma coisa completamente estúpida nesse mundo, é a religião. E nós éramos assim. Tal religião, tal éramos nós.
Os nossos deuses tinham olhos, mas não viam, boca, mas não falava, tinha ouvidos, mas não nos ouvia. Tais deuses, tais eram as nossas vidas. Você tem a vida que o seu Deus tem. Por isso que se hoje eu recebi esse Deus, eu tenho que ter vida. No passado, porque a gente tinha uma vida morta? Porque morto eram os nossos deuses. Por que a pessoa mesmo dentro da igreja erra? Por que ela erra? Mesmo tendo fé, o que elas têm feito dentro da igreja? Desprezam o espiritual. Ontem atendi uma senhora, 7 anos na igreja. Ela disse, eu nunca vim quarta-feira na igreja. Eu tenho terça e sexta. Quer dizer, ela está interessada em receber milagre. E não em resolver definitivamente o problema. São aquelas pessoas que vêm de outras igrejas, são imigrantes, não nasceram na nossa casa. Lembra quando Deus pediu a Abraão que levantasse 318 homens? Mas tem um detalhe, nascidos aqui, porque teria o nosso espírito. Não podia ser estrangeiro, porque um estrangeiro seria um nó fraco em toda a estrutura. Você vê que um soldado fraco põe em risco todo o exército. Quando a pessoa ela não nasceu de novo, ela sempre vai ser fraca. Fraca no casamento, fraca para assumir a fé, fraca no trabalho. Quantas pessoas vêm aqui e falam, pastor, ora porque no meu trabalho está uma luta. Não, você não sabe o que é luta. Luta é com Deus. Com o diabo eu não luto, eu piso nele, eu tenho autoridade. Você vê, se eu tenho um filho, eu não luto com ele, porque eu tenho autoridade sobre ele. Eu mando e ele obedece. Eu sou patrão, eu tenho funcionários, eu não tenho luta nenhuma com funcionário. Eu mando embora ou contrato. Eu dou ordem e ele vai. Lembra do centurião quando disse assim, ó, eu tenho servos e eu digo, vá e eles vai, fica e eles ficam. Quer dizer, em outras palavras, Jesus disse, nunca vi fé como essa, porque uma fé inteligente. Ele não disse assim, ó, eu bato boca com o criado, não. Eu dou ordem porque eu sou patrão, eu mando, eles obedecem. Não é assim o patrão? E por que você não é assim na sua vida? Porque falta uma fé inteligente. Porque a pessoa despreza o espiritual, como fizeram aquelas 5 mulheres. Eu vou falar agora de 5 mulheres. Você sabe que tem gente aqui, quando ouve isso, ela diz assim, graças a Deus, eu me encaixo direitinho no que o pastor está pregando em relação à minha mudança. Isso fortalece sua fé. Então a gente não precisa elogiar você. O objetivo da palavra é sempre exortar os que precisam. Porque quando a gente dá uma exortação do altar, quem não é com ela, ela se fortalece com aquela palavra. Ela diz, graças a Deus que eu estou seguindo isso aí. Louvado seja o meu Deus que eu estou fazendo exatamente como Ele está falando. Agora, quem não está fazendo, é uma exortação. Eu vou falar de 5 mulheres que preferiram o material e desprezaram o espiritual. Para a gente entrar na Bíblia, para encerrar, ele diz assim aqui, ó. Todas que vêm à igreja aprendem que possui uma lâmpada, que é a fé. Eu vou falar para vocês agora o modelo de uma pessoa na igreja. Isso aqui é desde o dia que a pessoa chega à igreja. Mateus 25 fala assim, ó, olha só. Então, o reino dos céus, encontraram aí Mateus 25? Então, o reino dos céus, que reino dos céus é esse? Hoje na terra, é onde você está agora. A única porta que te dá condição de chegar no céu é esse lugar aqui, ó. É o único lugar que te tira do campo material e te leva para o campo espiritual, para um encontro com Deus. Por isso que nós subimos no altar. Não é Deus que desce até mim, eu subo até Ele. Eu é que subo na minha cabeça, no meu amadurecimento, no meu entendimento. Agora eu sei que eu preciso me entregar. E a pessoa sobe para Deus. Quando ela sobe, ela deixa lá embaixo aqueles probleminhas que ela está acostumada a ficar falando, reclamando, envolvida.
É que meu filho teve uma briga em casa. Ele que se resolva com a mulher dele. E ponto final. Eu não me meto em nada. Porque não é da minha conta isso. Não é problema meu. É dele. Não foi ele que casou? Ele que resolva. Ah, mamãe, eu queria tanto um conselho. Ah, agora é diferente. Ô, meu filho, pode vir aqui em casa que mamãe vai conversar com você. Senta aqui e tome-lhe palavra. E tome-lhe palavra. Você quer mudar? Oh, é porque você está fazendo errado, filho. Se você não colocar Deus, você não vai durar com essa mulher e com mulher nenhuma. Agora é a hora de eu entrar. Não é a hora de eu entrar não é na hora que o pau está quebrando, porque esse pau quebrando não é meu. O pau que quebrava na minha vida eu já resolvi. Ele que resolve o pau quebrando na vida dele. Eu não tenho nada a ver com aquele pau quebrando. Eu vou entrar depois que o pau quebrar. Você só veio aqui quando? Quando o pau estava quebrando ou depois que o pau quebrou? Você não veio depois que o pau quebrou e a gente sentou e te orientou. Assim, 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 assim. Você obedeceu, olha a pessoa que você é hoje. Olha que mulher você se tornou. Olha que homem você se tornou. Uma pessoa íntegra, que nem se lembra mais do passado. Mas nós não se metemos na sua vida. A gente deixou você descer lá no fundo para você falar assim, ô pastor, agora eu aceito ajuda. Agora eu estou aqui querendo qualquer ajuda. Qualquer um que jogar corda eu pego. Enquanto você estava lá em cima, universal não. Agora que eu estou lá no fundo, pode ser universal mesmo. Ué, foi você assim, foi comigo, foi conosco. O reino de Deus é isso aqui. Aí ele diz, olha só. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas, que é a nossa fé. A lâmpada é a fé. Todo mundo tem. Todos nós temos uma lâmpada, que é a nossa fé. Aí ele diz assim, ó, saíram a encontrar-se com o noivo. Você sabe que todo dia que você sai de casa para vir à igreja, é exatamente o que você está fazendo. Você está vindo ter um encontro com o noivo. Todo dia que você sai da igreja, todo dia que você sai de casa e vem até a igreja, você está vindo ter um encontro com Deus. A pergunta é, em que condição você faz isso? Alguém que já foi num casamento de chinelo? Pô, só se você não pensa. Alguém já saiu de casa correndo, vou botar qualquer roupa mesmo, e eu vou lá para uma formatura do meu filho, festa de 15 anos. Você se casou aqui como? De bermuda? Quais foram os trajes que você se preparou, você gastou, você investiu, você ficou sem comer, você parcelou, você ficou meses pagando convites, vestido, tudo que você tinha direito, para que aquele momento fosse impecável, único para você. Olha só como você pegou o que você tinha e você investiu nisso. Porque você sabe que tudo que é muito bom custa caro, é caríssimo. Tudo que é de qualidade custa caríssimo. Você vê porque custa caro ter a fé que a gente tem? Porque é uma fé purificada no próprio fogo. A gente olha para a nossa fé e a gente consegue enxergar o nosso próprio rosto nela, a nossa imagem nela, de tão pura que ela é. Só que ela custa caríssimo. É a pressão, é a luta, é o outro que fala, é o outro que critica, é o outro que sai da igreja e fala mal. É uma luta dentro de casa, você vai ter inimigos dentro da tua própria casa. Jesus disse, através, o apóstolo disse, que os meus maiores inimigos nasceriam dentro da minha casa. Aí a pessoa quer ter amor com todo mundo, não dá para ter amor. Você vai ter inimigo, você vai ter gente contra você, porque esse é o preço da fé que você está buscando. É o preço da eternidade. Quem não tem fé para pagar, vai buscar uma fé mais barata. Fé baratinha. Vai na igreja e continua errando. Vai na igreja e continua bebendo. Vai na igreja e continua fumando. Vai na igreja e continua mentindo. Fé barata. Fé pirata. Fé sem valor. Fé fraca. Mas na hora que você precisar dela, ela vai te deixar na mão. Você vai ficar na mão. Porque ela não é forte o suficiente para vencer o diabo. Quando você sai de casa para vir na igreja, você está vindo o teu encontro com o noivo. Eu falei dos trajes em relação a casamento,
E trazendo para o espiritual, o traje não faz diferença. Para Deus, o jeito que você veio vestido, isso é só um detalhe. Como que você tem se preparado para Deus? Ele diz assim, olha só, 5 dentre elas, eram 10, não era? 5 mulheres dessa eram nécia. Eu estava lendo aqui, desculpa, só para você que não tem conhecimento entender. O que significa nécia? Característica de quem não possui conhecimento, capacidade, sentido ou coerência. Sujeito ignorante, estúpido, incompetente e incoerente. Sem instrução, sem discernimento, sem sentido de vida, bronco, lerdo. É o que significa nécio. 5 mulheres dessas 10, elas eram assim. Traziam a fé consigo. É aquela pessoa que vem terça, sexta, sábado no jejum. Ela vem na fé. É uma pessoa de fé. Ela tem a lâmpada. Todo mundo tem a lâmpada. Enquanto a lâmpada está acesa, a pessoa está na fé. Só que não existe nada que dure o tempo todo. O azeite vai gastar. Vai acabar, ele vai acabando. Não é assim com as nossas energias. Você trabalha o dia todo, à noite, você tem que recompor. Você tem que descansar, tomar seu banho e dormir. Não tem outro jeito. Não dá para pegar uma sequência. E se pegar, você vai travar. Espiritualmente, é exatamente a mesma coisa. Tem gente que sai de um problema e se enfia em outro. Aí do problema do filho, ela quer se meter na nora. Aí quer se meter na irmã. Aí quer se meter na vovó. Aí quer se meter na mamãe. Aí ela sai pegando o problema do planeta. Aí ela se mete com o governo. Aí ela se mete com o incrédulo. Aí ela fala mal do bandido que assaltou. Aí ela vê um telejornal. Ela fica sensibilizada com o rapaz que estuprou a menina. Aí ela fica comentando. Porque ela se envolve com tudo. Porque ela tem uma fé barata. Uma fé que não custa nada a ela. Então ela não dá valor. Você já não viu tudo que você tem que você não conquistou? Você não dá valor. Você não dá valor. Mas olha o que a gente teve que fazer nós para ter essa fé. Custou a vida de Jesus. E custou a nós também. Por isso que a gente dá valor ao que a gente tem. Porque custou a vida. Você pode dar um sacrifício no altar. A gente deu a vida. Você nunca vai dar no altar mais do que a gente. Nunca. Nunca. Você sai daqui e tem a sua vida. A gente não tem. Você pode dar casa, carro, sacrifício, dinheiro, oferta. Mas o que você dá nunca vai chegar ao que a gente deu. Nunca. A gente deu mais. Por isso que isso aqui é o que é. Por conta dessa entrega total, sem reserva. Para encerrar, ele diz assim, ó, 5 eram nécias, 5 prudentes. As nécias tomou as lâmpadas. O que diz aí? Mas não levou azeite consigo. Ela desprezou o Espírito Santo. Elas levaram as lâmpadas, mas desprezaram o azeite. Não é assim as pessoas hoje na igreja? Valorizam o milagre, desprezam o Espírito Santo. Tem gente na igreja que nem o jejum de Daniel ela teve coragem de fazer. Ela está tão fraca, tão fria. Ela está tão longe, tão distante. Que ela disse, eu não vou fazer isso daí, não, faço o próximo. Você está achando que é bacia de fruta? Eu pego essa bacia de fruta e essa que eu não quero? Aí eu não vou na feira às 7 da manhã, eu vou deixar para ir meio-dia? Vai chegar um dia que você vai chegar aqui, vai ficar só você aqui. Você vai estar sozinho aqui. Não vai ter ninguém aqui. Vai estar só essa construção de pedra. E aí você chega aqui e fala, hoje eu quis vir, mas hoje é tarde. Acabou. Essas 5 mulheres desprezaram o espiritual. Você deve considerar a lâmpada, não esquecer a lâmpada, mas nem aí com azeite. Eu vou carregar peso? Eu não. Isso aqui deve dar. Isso aqui deve dar. Isso aqui vamos em frente. Até onde der a gente vai. Gente inconsequente, que faz as coisas sem pensar, que fala dos outros sem saber o que pode dar, que se mete em coisas ilícitas sem ter a consequência do ato que está cometendo. É a nécia. Aí, para encerrar, ele fala assim, ó, e tardando o noivo, aliás, as nécias não tomaram o azeite, as prudentes sim levaram a lâmpada e o azeite. E tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. Você vê, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é na hora que queremos. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo,
sair ao seu encontro. Então se levantaram aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Olha só. Porque eu tive o sacrifício de carregar o vaso de azeite, agora eu tenho condição de preparar minha lâmpada. Se eu tive fé de aguentar, suportar a pressão, agora a minha fé está forte para enfrentar qualquer coisa lá fora. Se eu fui fiel de não ceder à tentação, quando vier o diabo, eu estou forte para enfrentá-lo. Porque eu não cedi, eu não me envolvi com o problema de ninguém, eu estou forte, eu estou na fé. Mas se eu estou envolvido com tudo, quando eu precisar da fé, eu vou me decepcionar. Ela não vai estar lá. Porque eu não conheço a Deus. Por isso eu sou assim. Aquelas virgens, aí as outras falaram para elas assim, ó. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as lâmpadas estão apagando. Mas a prudente respondeu: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Lê aí o que ele fala. Ide, fala. Antes aos que vendem e o quê? Comprai-o. Aí ele diz assim, ó. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E o resto da história você já sabe. O que diz a Bíblia aí? Saindo elas para ir comprar, chegou o noivo. Elas tinham o dinheiro para comprar, mas eram relaxadas. Nunca se importaram com o azeite. Elas disseram assim, não, essas bobas aí, ó, gastou todo o dinheiro no azeite. Eu não, vou segurar o dinheiro para investir em outra coisa. Vou segurar comigo o dinheiro. Mas o noivo chegou. E para que prestou aquele dinheiro? Não prestou para nada, nem para elas. A prudente falou para a nécia: vai lá comprar. Ela foi comprar, ela tinha condição. Todo mundo aqui tem condição de mudar. Você só não muda se você não quiser, pessoal. Não perca tempo aqui dentro. Se não for para mudar, você perde tempo aqui dentro. Não perca tempo. Eu quero estar na reunião, mas eu quero continuar com a amante. Você perde tempo aqui dentro. Tempo. Você está perdendo seu tempo. Você vai esperar uma desgraça acontecer para você depois falar: morreu porque a culpa é de Deus. Não. Quem é dono da sua vida é você. O que te acontecer, responsabilidade sua. Entregue a sua vida. Você tem o dinheiro espiritual que Deus precisa para te dar o azeite. Você tem a condição. Por que você vai segurar ela? A pessoa fala: pastor, não aguentei, abri minha boca, gritei. É claro que você podia aguentar, você gritou porque você quis. Você podia ter fechado a boca e ficado quieto, mas você quis falar em cima. Você é assim. A mulher me disse ontem no atendimento: pastor, é que eu sou assim. Senhora, então se quebre. Se quebre. A senhora tem que ir num lugar alto e se jogar até quebrar inteira, espiritualmente falando. Se quebre. Jogue fora esse vaso estragado. Diga graças a Deus, pessoal. Fique de pé, por gentileza. Fale para ele: eu vim aqui decidido. Eu estou cansado de fazer tudo do meu jeito. Eu não quero mais seguir os meus próprios conselhos. Não, meu Deus. Não deixa a gente ser nécio. Aquelas 5 mulheres, mesmo virgens, não foram prudentes. Significa dizer que não basta a gente ser puro. A gente tem que ser prudente. A gente tem que ser sagaz. A gente tem que ser astuto, esperto. Porque o tempo todo o diabo tenta nos colocar em problemas que não é da nossa conta. Para mexer com o nosso emocional, oficina dele. Ele sempre vive nos trazendo para o campo dele, para as nossas fraquezas, para que possa ali nos vencer. Vem agora, meu Deus. Minha amiga, não diga nada. Jesus te faz ter uma experiência com Ele.
eu tenho certeza que enquanto você ouvia a palavra, Ele já trabalhava no seu ser. Não é a oração quem traz o Espírito Santo. Não é as buscas e buscas e buscas que traz o Espírito Santo. Hoje a gente vê pessoas dizer: eu fiquei a madrugada toda buscando o Espírito Santo. Ele só precisa de um gesto de sinceridade. Das muitas palavras, palavras vãs. Mas o que conta é o que a gente é, minha amiga. Tenha um encontro com Deus aí no seu lugar. Receba o azeite. Nessa lâmpada que talvez está apagada há anos. Ah, Espírito Santo, vem. Vem. E se você crê que Ele está aí, você percebe Ele, pode adorá-lo. Pode dizer a Ele o que você quiser. Oh, meu Pai, não mereceríamos tão grande salvação. Como seríamos dignos de receber um Deus como o Senhor? Como, meu Pai? Como seríamos dignos de poder adotar uma fé como essa? Oh, meu Deus, nós te adoramos. Pode adorá-lo. Pode dizer o que você talvez nunca disse para ninguém. Amor da sua vida. Receba a adoração do teu povo, meu Pai. Receba a nossa adoração. Nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Tu és a rocha do qual edificamos a nossa vida, meu Deus. Tu és o ar que respiramos, a água que sacia toda a nossa sede. Tu és aquele que nunca nos deixa só. Tu és aquele que no momento mais difícil sempre mostra que é conosco. Tu és aquele que tem poder nos céus, na terra e debaixo dela. Tu és aquele que mediu os céus a palmos. Tu és aquele que tomou as águas na concha da sua mão. Tu és o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ah, meu Deus, sem ti não haveria vida. Tu és o construtor de tudo que os olhos podem ver. Tu és Senhor sobre senhores. Tu és Deus sobre os deuses dessa terra. Tu és Rei de reis. Tu és único, meu Pai. Seja glorificado pelas nossas palavras. Nós te agradecemos pela nossa vida contigo, meu Deus. Quem poderia nos dar tão grande oportunidade? Se nós trouxéssemos a vida que chegamos aqui a qualquer outra pessoa, de todo nós seríamos rejeitados. Mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou de tal maneira que sacrificou o seu unigênito por nós. E hoje podemos ser tão filhos quanto o Senhor Jesus foi. Aleluias. Receba a nossa adoração. Receba a nossa vida no teu altar. Estende as suas mãos aqui para o altar, minha amiga. Hoje o Espírito Santo te deu uma receita de como chegar à sua presença. E se você quiser, você vai fazer um voto com Deus agora, de seguir essa receita na risca, exatamente como Ele ensinou. Diga para Deus: além das lâmpadas, meu Pai, eu também quero carregar o azeite. Eu quero carregar a sua presença. Eu jamais vou desprezar o espiritual, nunca mais. Pague o preço que tiver que pagar. E quando alguém ameaçar a minha fé, esse alguém vai perder a minha amizade, vai perder a condição de estar do meu lado. Porque nada, meu Deus, nada colocará em risco a nossa salvação. Não, não. Oh, 1000 vezes não. Jesus jamais dirá não. Cante para Ele: não, não, não. Oh, 1000 vezes não. Jesus jamais dirá não. Abra os seus braços para Ele.
Na cruz Ele te disse sim. Na morte Ele te disse sim. Enquanto Ele viveu, Ele te disse sim. Em todo o tempo Jesus nos disse sim. Por que vamos lhe pagar com o não? Por que vamos pagar como não consigo, não posso, não dá? Ô minha amiga, seja revestido pelo poder de Deus agora. Seja uma nova criatura. Homem, seja um novo homem. Mulher, seja uma nova mulher. Você jovem, seja um novo jovem. O Espírito Santo te faz uma nova criatura. E que do reino de Deus nunca mais você se aparte. Que para sempre você siga Jesus. E que de você nasça outras nações. Nasça outras descendências do Senhor Jesus. Assim como hoje somos descendência de Abraão no Senhor Jesus, através do novo nascimento, que por você também nasçam outros filhos, que você testemunhe a glória de Deus por todos os cantos desse mundo. Onde você for, que as pessoas vejam em você a imagem e a semelhança do Deus vivo, e todos que creem digam amém e digam graças a Deus. Palmas para o nosso Senhor Jesus. Levante as mãos assim, diga assim, ó, graças a Deus. Amém? Graças a Deus.